90 dias. Quando ouvimos esse número em condições normais, ele parece pequeno. 3 meses passam voando quando a vida segue o seu rumo habitual. 90 dias podem ser apenas um trimestre de trabalho, um período na escola ou o intervalo entre 2 estações do ano. Mas quando tudo para de funcionar, 90 dias viram uma eternidade. Esse tempo pode transformar completamente uma cidade, mudar famílias, mudar comunidades e, acima de tudo, transformar a forma como nós, seres humanos, enxergamos o nosso próprio futuro. Muitas pessoas não entendem que, em uma crise demorada, os maiores estragos nem sempre são causados pela fome, pela violência ou mesmo pela falta de coisas básicas. Esses perigos são reais, graves e podem matar. Mas existe outro inimigo silencioso, invisível, que entra devagar e pode destruir uma pessoa mesmo que ela ainda tenha comida, abrigo e uma certa segurança. Esse inimigo é o esgotamento mental. Nos primeiros dias de um colapso, a adrenalina toma conta. O cérebro entra no modo sobrevivência total. As pessoas se movimentam, tomam decisões rápidas, correm atrás de mantimentos, protegem suas famílias, buscam informações e planejam rotas, além de improvisar soluções. A mente fica ocupada. Existe um objetivo claro e uma missão a cumprir. Acompanhamos o início da quebra dos sistemas, os mercados esvaziando, o sumiço dos produtos básicos, a interrupção da luz e da água, o aumento da insegurança e o medo tomando conta de todo mundo. No começo, a maioria das pessoas encara a situação como algo passageiro. Nossa mente tende a acreditar que os problemas vão se resolver logo. É uma defesa natural do cérebro para nos manter de pé no meio da incerteza. As pessoas repetem para si mesmas que, daqui a alguns dias, tudo volta ao normal, que logo os caminhões voltam a abastecer os mercados, que a energia vai ser consertada e que o governo vai encontrar uma solução. O problema é que o tempo não para. Uma semana passa, 2 semanas passam, 1 mês, 2 meses e então chegamos aos 90 dias. E nesse momento que acontece uma das mudanças mais profundas de uma crise longa. O choque inicial passou, o pânico passou, a surpresa passou. A sociedade não está mais apenas reagindo ao colapso, ela está vivendo dentro dele. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. "90 dias até o colapso". A adrenalina não foi feita para durar meses. O corpo humano não aguenta ficar em estado de alerta o tempo todo e o cérebro não foi feito para suportar o medo, incerteza e muito menos a tensão constante por tanto tempo. É aí que começa o que muitos chamam de inverno psicológico. Não é uma estação do ano, mas sim um estado mental. É o esgotamento emocional que surge quando a crise vira o nosso ambiente e o medo vira a nossa rotina. O sofrimento deixa de surpreender e a esperança começa a sumir. A espera acaba não porque a ajuda chegou, mas porque as pessoas deixam de acreditar que ela virá. Enquanto ainda existe a esperança de que tudo vai voltar ao normal logo, as pessoas continuam tomando decisões temporárias. Elas gastam os recursos como se a reposição estivesse perto, evitam mudanças difíceis e continuam vivendo entre 2 mundos. O mundo antigo, que sumiu, e o mundo novo, que elas ainda não aceitaram. Mas quando a espera termina, algo muda. As pessoas finalmente percebem que precisam parar de tentar apenas aguentar o problema e precisam começar a viver dentro dele. E isso muda tudo. Ao longo da história, esse fenômeno aconteceu várias vezes. Durante o cerco de Sarajevo, que começou em 92, a maioria dos moradores achava que o conflito ia acabar rápido. Sarajevo era uma cidade moderna, com centenas de milhares de habitantes, transporte público, comércio e uma vida cultural forte. Ninguém imaginava que a cidade ficaria cercada por quase 4 anos.
Nos primeiros meses, as pessoas continuavam acreditando em uma solução rápida, mas as semanas viraram meses, os meses viraram anos. E a população então entendeu que aquilo não era uma interrupção temporária, mas sim a própria vida deles. Os relatos dos sobreviventes mostram claramente essa mudança na mente. No início, as pessoas falavam sobre quando voltariam ao trabalho, quando reabririam seus negócios ou quando consertariam suas casas. Meses depois, as conversas eram totalmente diferentes. Falavam sobre como conseguir lenha, como buscar água, quais ruas evitar para não tomar um tiro, ou mesmo como proteger a família e como passar mais uma semana. Algo parecido aconteceu no cerco de Leningrado, na Segunda Guerra Mundial. Quando as forças alemãs cercaram a cidade em 1941, muitos achavam que o bloqueio duraria pouco, mas ele durou quase 900 dias, virando uma das maiores tragédias em cidades da história moderna. Conforme o inverno chegou e a comida sumiu, a população percebeu que tinha entrado em uma realidade totalmente diferente, onde a sobrevivência diária era a única e principal tarefa da vida humana. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e escreveu o livro Em Busca de Sentido, percebeu algo muito importante sobre esse processo. As pessoas não eram destruídas apenas pela falta de comida ou pelo frio, mas pela perda de significado, de propósito e da capacidade de enxergar um amanhã. Ele escreveu que o ser humano consegue aguentar sofrimentos absurdos se tiver um motivo para continuar. Mas quando esse motivo some, até as pequenas dificuldades viram um peso esmagador. Comida e segurança são fundamentais, mas o propósito e a esperança também são, pois a sobrevivência nunca é apenas física, ela é também mental e emocional. Nós não fomos feitos para sobreviver o tempo todo em crise. Nosso cérebro busca rotina, estabilidade e segurança. Quando isso some, tentamos reconstruir essas estruturas de qualquer jeito, mesmo que no meio do caos. Por isso, 90 dias depois de um colapso, a sociedade deixa de ser apenas uma vítima e começa a criar novas regras, novos hábitos, novas formas de se organizar. Quando paramos de esperar o mundo antigo retornar, começamos a construir um mundo novo. Não necessariamente melhor ou pior, apenas diferente. E é aí que entra a nossa incrível capacidade de adaptação. Foi ela que fez nossos antepassados sobreviverem a eras glaciais, guerras, doenças e desastres. Pessoas que nunca cozinharam em fogões improvisados aprenderam a fazer isso. Quem nunca plantou, começa a cultivar alimentos. Quem dependia totalmente da tecnologia, redescobre métodos antigos. Aprendemos a administrar a escassez e a depender das nossas próprias decisões, sem proteção do governo ou mesmo de instituições. Mas essa força tem um lado escuro. Nós também nos adaptamos ao medo, à violência, à insegurança e ao sofrimento. O que causava choque no primeiro dia já não provoca a mesma reação no 90º. Isso não acontece porque as pessoas ficaram cruéis ou frias, mas porque a mente humana tem limites e não consegue manter o mesmo nível de dor emocional para sempre. O cérebro desliga os sentimentos mais fortes para economizar energia emocional e continuar funcionando. É uma anestesia que serve como proteção, mas traz consequências. Quanto mais tempo vivemos cercados pelo sofrimento, mais difícil fica lembrar como era viver sem ele. Se você parar para analisar um pouco, você vai perceber que isso acontece hoje, não aconteceu só lá naquelas épocas, nessas catástrofes históricas, mas acontece hoje no nosso mundo. As pessoas bloqueiam muitos sofrimentos, coisas que antigamente seriam gravíssimas e temas muito fortes de se tratar, hoje são tratados de forma quase sem relevância. Infelizmente, as pessoas vão bloqueando coisas que eram graves, coisas que são graves, hoje já parecem que não são tanto. Afinal de contas, não é só uma questão de guerra ou catástrofe natural. O mundo é um caos.
Pare para analisar e coloque na balança. O mundo, ele é um caos. Você já é um sobrevivente dentro de um mundo em caos. Guerras, violência, sistemas políticos ineficientes. É isso que torna a vida das pessoas cada vez mais difícil. E mesmo assim, as pessoas vão se adaptando, aprendendo a bloquear aquele sofrimento e tentando sobreviver. Algumas pessoas não conseguem bloquear isso. Algumas pessoas não conseguem conter esse sofrimento. E, inclusive, é uma das razões que muitas pessoas acabam tirando suas próprias vidas em situações de dificuldade. Imagine uma cidade onde a energia elétrica sumiu há 3 meses. No começo, a escuridão parece insuportável. As pessoas reclamam, sentem medo e ficam desconfortáveis. Mas 90 dias depois, a maioria já organizou suas vidas ao redor disso. Os horários mudaram, as atividades mudaram, as expectativas mudaram, a falta de luz deixou de ser uma emergência e acabou virando uma rotina. O mesmo acontece com a falta de conforto, de privacidade, com a falta de recursos e com os riscos diários. Tudo isso acaba sendo engolido pelo dia a dia. Por isso, os 90 dias são um marco. Eles simbolizam o momento em que a crise deixa de ser um evento assustador e vira a condição normal da vida. Enquanto o tempo avança, ocorre outro fenômeno silencioso e poderoso: o sumiço da memória coletiva e mesmo da normalidade, da memória da normalidade. Os adultos ainda lembram do mundo de antes, dos mercados cheios, dos hospitais funcionando, das ruas movimentadas, da internet e das escolas abertas. Mas quanto mais o tempo passa, mais distante essa realidade parece. A memória continua ali, mas deixa de guiar as decisões do dia a dia, porque sobreviver exige focar no presente e não sobra espaço para nostalgia. Isso fica ainda mais claro entre os jovens. As crianças, elas não têm décadas de experiência de vida. O senso de normalidade delas é construído com base no que vivem agora. Existe uma frase de sobreviventes de guerras que diz o seguinte: os adultos sofrem porque lembram do mundo que perderam. As crianças sofrem porque precisam crescer no mundo que restou. 90 dias podem ser pouco para um adulto, mas para uma criança pequena representa uma parte enorme da sua existência. Para quem tem 5 anos, por exemplo, 3 meses equivalem a 5% de toda a sua vida. Viver esse tempo sem escola, sem rotina, sem segurança, molda essa nova geração de forma profunda. Os adultos acham que as crianças não percebem o que está acontecendo, mas é o contrário, elas percebem tudo. Elas sentem o medo dos pais, a tensão constante, as brigas e a falta de recursos, mesmo que não entendam os motivos políticos ou econômicos da crise. Em Sarajevo, relatos mostram crianças que aprenderam coisas que nenhuma criança deveria saber. Quais ruas eram perigosas por causa de atiradores, aprender a reconhecer o som dos diferentes tipos de tiros, inclusive calibres, o momento certo de correr entre os prédios e onde se esconder durante os bombardeios. Enquanto crianças em outros países aprendiam esportes, brincadeiras, elas aprenderam técnicas de sobrevivência porque a realidade exigia. Na Segunda Guerra Mundial, crianças britânicas se acostumaram com as sirenes de bombardeio, acordavam de madrugada, vestiam os casacos e iam para os abrigos subterrâneos com uma naturalidade assustadora, pois aquilo tinha virado a rotina deles. A infância é o período em que aprendemos como o mundo funciona. Se o mundo está quebrado, as lições aprendidas também carregam essa quebra. Uma criança que cresce vendo medo e violência, aprende medo e violência. Por isso, os efeitos de uma crise longa continuam por décadas, mesmo depois que os sistemas voltam a funcionar e a economia se recupera. As cicatrizes na mente continuam e muitas vezes passam para as próximas gerações. É por isso que o colapso é profundo. Não é quando as luzes se apagam, mas quando uma nova geração cresce sem sequer entender como era o mundo de antes.
Nesse momento, o colapso vira uma mudança na história que afeta a cultura, a economia, a segurança e as relações humanas. Outro lado dos colapsos longos, que quase ninguém nota por ser desconfortáveis demais, é o sofrimento das pessoas mais vulneráveis. Toda a sociedade moderna depende de uma estrutura enorme e invisível para proteger os mais fracos. Hospitais, farmácias, médicos, remédios, energia, comunicações e transporte. Quase não percebemos isso no dia a dia porque tudo funciona. Mas quando o sistema para, essas pessoas se tornam as primeiras vítimas de forma lenta e silenciosa. São as nossas pessoas mais vulneráveis. Em Leningrado, centenas de milhares morreram não apenas nos combates, mas de frio, fome e falta de remédios dentro de seus próprios apartamentos, em famílias que simplesmente não tinham mais condições de ajudar. Pense em quantos indivíduos dependem todos os dias de insulina, remédios para o coração, tratamentos para os rins ou remédios psiquiátricos. Com 90 dias de interrupções e falta de tudo, essas pessoas enfrentam uma piora gradual, quase invisível, mas muito real. Elas dependem de uma estrutura grande para continuar vivas. Sem ela, ficam totalmente expostas. Fomos ensinados a medir o valor pelo dinheiro, mas o dinheiro só vale algo se o sistema estiver funcionando, com mercados organizados, transporte, confiança nas instituições. Quando isso falha, o dinheiro ele perde totalmente a sua utilidade prática. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a inflação ficou tão absurda que os trabalhadores recebiam salário várias vezes ao dia para conseguir comprar comida antes que os preços subissem de novo. Inclusive há fotos famosas de pessoas empurrando carrinhos cheios de notas de dinheiro que não valiam nada. Em muitos casos, a lenha ou a comida valiam mais do que contas bancárias inteiras. O mesmo aconteceu no fim da União Soviética, onde o verdadeiro valor estava em conseguir coisas reais, combustível, ferramentas, roupas ou mesmo remédios. Sem dinheiro forte, o prestígio, a renda e os cargos perderam a importância. Surge aí uma nova hierarquia social, baseada na utilidade real. Quem sabe resolver problemas, quem sabe produzir, quem sabe proteger, ensinar e liderar. O agricultor, o mecânico, o enfermeiro, o eletricista, o construtor, o cozinheiro, todos passam a ter funções essenciais, porque a comunidade precisa criar soluções locais com o que tem em mãos. A liderança deixa de vir de títulos, fardas ou mesmo cargos e passa a ser conquistada por quem traz resultados práticos e mantém a calma no meio do caos. Com isso, nasce o escambo, que é a troca direta de mercadorias ou mesmo serviços. 1 litro de combustível pode valer mais do que uma nota alta de dinheiro. Uma caixa de antibióticos ou pilhas carregadas passam a valer pequenas fortunas, dependendo, é claro, da necessidade imediata. Em Sarajevo e em campos de prisioneiros da Segunda Guerra, os cigarros viraram uma moeda informal. A economia, ela não some, ela apenas muda de forma, provando que o ser humano sempre encontra um jeito de negociar valor. E toda a sociedade precisa de ordem e de regras para resolver conflitos e coordenar as ações. Quando o governo enfraquece, esse espaço não fica vazio por muito tempo. Em alguns lugares, os próprios vizinhos criam sistemas de proteção. Em outros, grupos criminosos acabam assumindo o controle. E em outros, líderes comunitários informais passam a organizar o local. Nesse ambiente instável, o recurso mais valioso de todos é a confiança. Em tempos normais, nós confiamos em instituições distantes que nós nem conhecemos direito. Confiamos que a água vai sair da torneira, que o mercado vai ter comida, que os contratos serão todos cumpridos. No colapso, a confiança passa a ser local e direta. As pessoas passam a confiar menos em marcas e títulos e mais em indivíduos conhecidos, parentes, amigos, vizinhos. A reputação, a palavra dada e a capacidade de trabalhar em equipe ganham um peso enorme.
Muitas pessoas focam a preparação apenas em estoques, ferramentas e suprimentos, materiais, vários materiais. E tudo isso é importante, mas os relacionamentos humanos confiáveis são as ferramentas mais valiosas de todas. E para não perder a sanidade e a identidade no meio desse cenário, os sobreviventes históricos destacam a importância dos pequenos rituais. Comemorar aniversários, mesmo sem presentes ou comida especial. Manter hábitos de higiene e cuidar da aparência, ler livros, escrever diários e ensinar as crianças são atos que parecem bobos na crise, mas salvam a mente das pessoas. Eles funcionam como âncoras para a nossa identidade, lembrando as pessoas de que existe um mundo além do medo e da escassez, preservando a nossa humanidade, pelo menos um mínimo da nossa humanidade. Essa resistência mental ajuda a construir uma esperança madura. Ela não nasce de um otimismo bobo ou da negação da tragédia, mas sim de aceitar a realidade como ela é. A esperança inicial de que tudo vai voltar a ser como antes, ela morre, dando lugar a uma esperança focada no futuro, na construção de algo novo, porque o que ficou para trás, ficou para trás. Tudo o que foi narrado aqui já aconteceu em algum momento da história e até mesmo está acontecendo hoje e ainda acontece em vários locais do mundo, com sociedades que também achavam que estavam seguras e protegidas, até que a crise bateu à sua porta. Estudar a sobrevivência não é estudar tragédias ou catástrofes, mas sim entender as vulnerabilidades, a adaptação e o comportamento humano quando o que consideramos garantido vai desaparecendo. Se preparar não é viver com paranoia, medo ou mesmo obsessão. Preparação, ela é responsabilidade. Quando usamos o cinto de segurança, fazemos um seguro para casa ou aprendemos primeiros socorros, não estamos torcendo pelo pior. Estamos apenas reconhecendo que o mundo ele é imprevisível e que certas responsabilidades não podem ser simplesmente terceirizadas. As qualidades que tornam alguém forte e resiliente em uma crise, como planejamento, autonomia, disciplina, capacidade de aprender e mesmo de cooperar, são exatamente as mesmas que tornam qualquer pessoa mais capaz e bem-sucedida durante os tempos de total normalidade. Depois de 90 dias, se o colapso terminar, as estradas reabrirem e as luzes voltarem a acender, as pessoas que sobreviveram e que passaram por ele não serão as mesmas. Elas carregarão no corpo e na mente o que aprenderam, o que perderam, quem perderam e até mesmo o que precisam se tornar. A questão verdadeira sobre a preparação e a sobrevivência é que sobreviver nunca foi apenas manter o corpo vivo e respirando, mas sim proteger os nossos valores e aquilo que nos torna humanos enquanto lutamos para continuar existindo. E isso nós fazemos todo dia, até mesmo no que você considera a normalidade. E se a normalidade começasse a sumir amanhã, o que você estaria fazendo hoje para proteger a sua família, a sua comunidade e até mesmo o seu futuro? A preparação nunca começa quando a crise chega, ela sempre começa antes, e o momento de começar é agora. E esse é o fim da nossa série de vídeos dos 90 dias até o colapso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bacana gravar essa pequena série para vocês e trazer um pouquinho, não do que aconteceu só na história, mas do que acontece até hoje, do que vai acontecer. Confesso para vocês que produzir e pesquisar para trazer um conteúdo desse para vocês não é fácil. Quando você vê algumas coisas, imagens reais da história, imagens que acontecem recentemente, que acabam ficando na cabeça da gente, onde você vê pessoas de idade, crianças mortas, crianças em guerra, jogadas em fogo, gente padecendo por falta de recurso,
E tudo isso por causa de, sei lá, de coisas que o ser humano inventa. Guerra por um território, guerra por religião. Não tem como você ver imagens e você não lembrar do teu filho, da tua mãe, teu pai, teus irmãos, da tua família. Não tem como você ver. Não tem como você ver cenas assim e não ficar sentido. E daí é onde eu me pergunto o que mais precisa para que as pessoas entendam a necessidade da preparação, a importância, né? O que mais precisa para as pessoas entenderem que elas têm que se preparar, pelo menos para ter uma chance de proteger as pessoas que você ama. Se não é por você, então faça pelos outros. Por isso que a gente faz conteúdo, não é só porque, tem o lado do canal, tem o lado mídia, é muito legal. Mas toda vez que eu faço um vídeo falando sobre sobrevivência, com uma dica, com alguma coisa, é tentando mostrar para vocês que existem formas de tornar a vida melhor, de você proteger teu filho, tua família, esposa. Como eu falei, não tem como você ver imagens igual eu vi pesquisando para fazer. Imagens que eu nem posso mostrar para vocês, porque não tem como colocar isso no YouTube. E você não lembrar das pessoas que você ama. Enfim, foi bacana fazer essa série. E eu espero que isso traga para vocês do fundo do meu coração, espero que isso abra a mente de vocês para muita coisa. E a gente vai seguir o trabalho. Para quem viu a série, gostou, a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês de preparação aqui, tentando trazer dicas, tentando fazer um conteúdo bacana, tentando mostrar um trabalho legal, mas sempre com a ideia de que você torne a tua vida melhor. Não é para você ter medo, é para você entender que o caos já está aí. Você está vivendo dentro dele, você precisa sobreviver a ele hoje. Não é só uma questão de lá na frente ou se vai ou não acontecer. Muitas coisas acontecem, pequenas catástrofes na vida das pessoas, a falta de emprego, a falta de recurso, a fome. Tudo isso são coisas que acontecem, né? Hoje não precisa de uma catástrofe para isso. O mundo já é dessa forma. Então, se isso não é o suficiente para você enxergar que é a necessidade da preparação, sinceramente eu não sei mais o que é. Mas a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. E esse é o objetivo. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.